Curso de Teologia. Disciplina: Introdução à Bibliologia. O credo apostólico não é genuíno porque não foi composto pelos apóstolos. As Viagens de Gulliver é genuíno, tendo sido escrito por Dean Swift, embora seus relatos sejam fictícios. Atos de Paulo não é genuíno, pois foi escrito por um sacerdote contemporâneo de Tertuliano. Desse modo, a autenticidade relaciona-se ao autor e à época do livro, e todos os livros da Bíblia possuem autenticidade comprovada pela tradição histórica e pela arqueologia, GL.611. CL 418. Oitava canonicidade. Por canonicidade das Escrituras queremos dizer que, de acordo com padrões determinados e fixos, os livros incluídos nelas são considerados partes integrantes de uma revelação completa e divina, a qual, portanto, é autorizada e obrigatória em relação à fé e à prática. A palavra grega cânon derivou do hebraico kane, que significa junco ou vara de medir, AP. 2115, daí tomou o sentido de norma, padrão ou regra, GL.616. FP.316. A fonte da canonização. A canonização de um livro da Bíblia não significa que a nação judaica ou a Igreja tenha dado a esse livro a sua autoridade canônica, antes significa que sua autoridade, já tendo sido estabelecida em outras bases suficientes, foi consequentemente reconhecida como pertencente ao cânon e assim declarado pela nação judaica e pela Igreja cristã. B. O critério canônico. Do Novo Testamento adotam-se 5 critérios canônicos. 1. Apostolicidade. O livro deveria ter sido escrito por um dos apóstolos, ou por autor que tivesse relacionamento com um dos apóstolos. Imprimatur apostólico. 2. Universalidade, quando era impossível demonstrar a autenticidade apostólica, o critério de uso e circulação do livro na comunidade cristã universal era considerado para sua aferição canônica. O livro deveria ser aceito universalmente pela Igreja para dela receber o seu imprimatur. 3. Conteúdo do livro. O livro deveria possuir qualidades espirituais, e qualquer ficção que nele fosse encontrada tornava o escrito inaceitável. 4. Inspiração. O livro deveria possuir evidências de inspiração. 5. Leitura em público. Nenhum livro seria admitido para leitura pública na Igreja se não possuísse características próprias. Muitos livros eram bons e agradáveis para leitura particular, mas não podiam ser lidos e comentados publicamente, como se fazia com a lei e os profetas na sinagoga. É a esta leitura que Paulo exorta Timóteo a praticar. ITM. 413. C. Conclusão da canonização do Novo Testamento. 1. Concílio Damasino de Roma em 382 d.C. 2. Concílio de Cartago em 397 d.C. Nona animação. É o poder inerente à palavra de Deus para transmitir vitalidade ou vida ao ser humano. O SL 19:7 diz que a lei do Senhor é perfeita, e restaura a alma. E no versículo 8 diz que os preceitos do Senhor são retos, e alegram o coração. Somente algo que tem vida pode transmitir vida, e por isso mesmo somente é Bíblia,
e nenhum outro livro pode fazê-lo, pois a Bíblia, sendo a palavra de Deus, é viva, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. HB. 4:12. A palavra de Deus é viva, o elemento da vida que aqui se declara é mais do que aquilo que agora tem autoridade em contraste com o que já se tornou letra morta, é mais do que alguma coisa que fornece nutrição. Mas as Escrituras são vivas porque o hálito, Espírito, do Deus vivo. J.O.663, J. 33:4. Assim tanto a palavra escrita, logos, como a palavra falada, rema, são possuidoras de vida. Não há diferença essencial entre elas, pois são apenas duas formas diferentes dela existir. O trecho de HB. 4:12 diz que a palavra de Deus é viva, e eficaz, é cortante, penetra e discerne. Em IP. 1:23 lemos que a palavra de Deus vive e permanece para sempre. Assim a palavra de Deus possui vida eternamente. SL 19.9, 1192.160. B. A palavra de Deus é eficaz. A palavra grega usada neste trecho é energias, de onde temos a palavra energia. Trata-se da energia que a vida vital fornece. Por isso a palavra de Deus é comparada a uma poderosa espada de dois gumes com poder para cortar, penetrar e discernir. Quando o Espírito Santo empunha a sua espada, F. 6:17, uma energia é liberada dela para animar e realizar o seu propósito. S. 55:10-11. E com este poder inerente à palavra de Deus que o Espírito Santo convence os contradizentes, J.O.16:8, e Co.24, porque a palavra de Deus é como uma dinamite com poder, Dinamos, RM.1:16. Para salvar e destruir, e Co.10:4-5, e Co.2:14-17, e JO.2:14, Júnior 23 2.24. A palavra de Deus é como um nutriente alimento que fornece forças. IP.22, MT.44. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, revela sua gratidão a Deus por haverem eles recebido a palavra de Deus, a qual estava operando, energizando, eficazmente neles. ITS.2:13. Paulo conhecia o poder da palavra de Deus, por isso recomendou aos anciãos da igreja que a observassem, porque ela tem poder para edificar e dar herança entre todos os que são santificados. At.20:32, JO.5:39. 1. É eficaz na regeneração, comparada com a água, JO.35. F.5:26. A palavra de Deus tem poder para regenerar, pois ela coopera com o ES na realização do novo nascimento. IP.1:23. TT.35, JO.15:3, EZ.36 2.25 hífen 27, JO.663, TG.11821, ICO.415. RM.116. 2. É eficaz na santificação. A palavra de Deus tem poder para
Santificar, JO.1717, F.526, EZ.36 2.25,27, e IP.14. SL 3731, 11911. Com efeito, a santificação é pela fé, AT.159 e 2618, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, RM.1017. 3. É eficaz na edificação, a palavra de Deus tem poder para edificar, IP.22, AT.2032, e IP.318. X. Preservação. É a operação divina que garante a permanência da palavra escrita, com base na aliança que Deus fez acerca de sua palavra eterna, SL 112.89152. MT.24 2.35, IP.123, JO.1035. Os céus e a terra passarão, HB.1226,27, e IP.310, mas a palavra de Deus permanecerá, MT.24 2.35, HB.1228, IS.48, e IP.119. A preservação das Escrituras, como o cuidado divino para a sua criação e formação do cânon, não foi acidental, nem incidental, mas sim o cumprimento de uma promessa divina. A Bíblia é eterna, ela permanece porque nenhuma palavra que Jeová tenha dito pode ser removida ou abalada, nenhuma vírgula ou um ponto do testemunho divino pode passar até que seja cumprido. Quando pensamos no fato da Bíblia ter sido objeto especial de infindável perseguição, a maravilha da sua sobrevivência se transforma em milagre. Por 2000 anos, o ódio do homem pela Bíblia tem sido persistente, determinado, incansável e assassino. Todo esforço possível tem sido feito para corroer a fé na inspiração e autoridade da Bíblia, e inúmeras operações têm sido levadas a efeito para fazê-la desaparecer. Decretos imperiais têm sido passados, ordenando que todas as cópias existentes da Bíblia fossem destruídas, e, quando essa medida não conseguiu exterminar e aniquilar a palavra de Deus, ordens foram dadas para que qualquer pessoa que fosse encontrada com uma cópia das Escrituras fosse morta. Arthur W. Pink. The Divine Inspiration of the Bíblia igual à inspiração divina da Bíblia. A Bíblia permanece até hoje porque o próprio Deus tem se empenhado em preservá-la. Quando o rei Jeoiaquim queimou um rolo das Escrituras, Deus mesmo determinou a Jeremias que reescrevesse as palavras que haviam sido queimadas, Júnior 36 2.27,28, e ainda determinou maldições sobre o rei, por haver tentado destruir a palavra de Deus, Júnior 36 2.29-31. Ademais Deus acrescentou ao segundo rolo outras palavras que não se encontravam no primeiro. Júnior 36-32, pois a palavra de Deus sempre há de prevalecer sobre a palavra do homem, Júnior 44-17-28, at.19-19-20. Deve ficar esclarecido que Deus tem preservado apenas a sua palavra inspirada, aquilo que deve ser considerado como revelação de Deus, e por isso mesmo não foi preservado e não faz parte do cânon sagrado,
ICR.29 2.29. ICR.929, 1215, 1322, 2034, ICR.24 2.27, 2622, 3319. Em ICO.78 Paulo faz menção a uma segunda carta que não consta do Novo Testamento, sendo que a segunda carta de Coríntios que temos na nossa Bíblia, provavelmente deveria ser a terceira. Hoje a estratégia de Satanás sobre a palavra de Deus é diferente, pois já que ele não consegue destruí-la, procura desacreditá-la, negando sua inspiração, e corrompê-la com interpretações pervertidas da verdade, ITM.412, e ITS.2912. A nós, pois, como Igreja, cabe a responsabilidade de defender e preservar a verdade, ITM.315, com o mesmo anseio que caracterizava a vida de Paulo. FP.1716. 11 Interpretação. É a elucidação ou explicação do sentido das palavras ou frases de um texto, para torná-los compreensivos. A ciência da interpretação é designada hermenêutica, e, em razão de sua abrangência, requer um estudo especial separado da bibliologia. No final do curso, após o estudo de todas as matérias, você fará uma prova única de conhecimentos gerais.